Curso de variáveis complexas. Nesta sequência de vídeos que irei fazer agora, vamos tratar sobre essa lista 2. Essa lista 2 tem 27 exercícios, eu pensei em dividir em 3 vídeos, né? Com aproximadamente também aí, acho que em torno de 9 exercícios, né? Explicando 9 exercícios, e aí dá certo. Bom, começando aí no exercício 1, sabendo que a função complexa f de z é igual a z quadrado mais z, 3z quadrado mais z, calcule f de 2 mais i e f de 3i. Então, simplesmente avaliar a função no ponto, né? Neste caso. Vamos aí à execução. Bom, primeiro eu vou fazer f de 3i, que é até mais fácil. F de 3i, então, fica 3, que multiplica 3i ao quadrado mais 3i. Fazendo a conta, temos, primeiro executando a potência, vamos ter 3 vezes 9 i ao quadrado, mais 3i. Aqui vai dar menos, o i ao quadrado é menos 1, né? Isso aqui é menos 1, então vai dar menos 27. Vai ficar menos 27 mais 3i. Apenas isso. Agora para o f de 2 mais i. Isso vai ser 3 que multiplica o z ao quadrado. No lugar do z a gente põe 2 mais i ao quadrado, mais z, que é o 2 mais i. Certo. Executando aqui essa conta, vamos desenvolver esse binômio, tá? Temos esse binômio de Newton, vale aqui, ó, o quadrado do primeiro dá 4. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Dá mais 2 vezes 2i, então dá 4i. Mais o quadrado do segundo, i ao quadrado. Mais 2 mais i, não precisa do parênteses aqui. Vamos aqui fazer a conta. Lembrando novamente que esse número é menos 1. E aí a gente pode somar com 4, então vai ser 4 menos 1 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então aqui dá 9. O 4i vezes 3 dá 12i. Mais 2 mais i. Então vai ser 11 mais 13i. Né? Simplesmente isso para fazer essa conta, tá? Aqui eu até posso falar assim, se você quiser saber outras informações dessa função, por exemplo, essa função ela é derivável, né? É até uma função analítica do jeito que a gente já conhece, né? Se você quisesse fazer a derivada dessa função, seria muito simples, ó. Você usa as regras mesmo que do cálculo que a gente sabe, ó. Vai ser 6z mais 1, tá? Se você quisesse fazer a derivada no 3i, então só novamente avaliar a função no ponto. Então não há dificuldade nenhuma em trabalhar a derivada dessas funções polinomiais aí. Próximo. O próximo é se x é igual a z igual a x mais y, como se expressa essa função em termos de z, tá? Essa função aí. Vamos fazer ela, né? Aqui, ó. F de z. Vou fazer de um jeito simples, tá? Primeiro, o que eu quero que vocês enxerguem, antes, né, de mais nada, é que essa expressão x mais y, quando a gente eleva ao quadrado ela, você vai ter assim, ó, x ao quadrado, menos y ao quadrado, que é o quadrado do segundo aqui, vai ficar y ao quadrado menos i ao quadrado. Vezes i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, vai ganhar essa expressão. Aí mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2xy. Então fica dessa forma. E se você quiser colocar um sinal de menos aqui, você vai ganhar um sinal de menos aqui, somente. Só muda isso. Então aqui, se a gente observar essa função aí, já tem essa parte. Olha só. F de z é x ao quadrado menos y ao quadrado. Aí eu vou distribuir esse i, ó. Aqui você vai ter menos 2xy. Então, essa expressão aqui já tem uma parte para ela. E agora temos essa aqui, ó. Temos que juntar essa com essa aqui. Mas veja que os dois têm
o 2, número 2, né? Ó, vai ser assim, ó. Vou pôr menos 2y mais 2xy. Xy. Essa parte aqui, observe que isso aqui nada mais é do que então o x menos y ao quadrado. E aqui, se você colocar o 2 em evidência, você vai ter 2. A gente pode colocar o 2 em evidência. Ele vai multiplicar xi. Eu vou pôr assim, ó, menos y, tá? Menos y mais xi. Agora observe novamente aqui o seguinte, que se você tem a expressão z como sendo x mais yi, quando você multiplica isso por i e z vai ser xi. É claro que, ó, observe que era só multiplicar por i, por isso que eu tive essa ideia de multiplicar por i. E quando você multiplica aqui, você vai ter y ao quadrado, que é menos y. Então essa expressão aqui tá ali, é o que apareceu. Agora, passando essa expressão, vamos ter isso aqui como sendo z conjugado ao quadrado, mais duas vezes o que é isso? É iy, iz, né? Iz. E aí termina, encerra esse exercício. Então, bastava você observar isso. Essa expressão aqui, por exemplo, ela não é derivável não, tá? Por causa desse componente z quadrado. Você vai ver que não vai dar problema na sua derivada, se você tentar executar as equações de Cauchy-Riemann. Ele não vai satisfazer as equações de Cauchy-Riemann. Também você poderia trabalhar que x, né, substituir x como sendo z mais z conjugado dividido por 2 e o y como sendo z menos z conjugado dividido por 2i. Substituindo lá, você também chega nessas expressões, embora esse caminho seja mais trabalhoso. Próximo vídeo aqui, o item, né? Consideramos que z é igual a x mais y e determine o domínio máximo das seguintes funções. Então aqui foram dadas as funções, né? Eu quero saber qual é o domínio. Então o domínio você não pode admitir ali, são todas funções que tem um quociente, né? Então não pode admitir que esses quocientes se anulem, tá? No item A, por exemplo, a gente tem que pedir que z menos i e seno de y seja diferente de zero, tá? Mas sempre que a gente quer saber diferente de zero, a gente investiga quando é que é zero. Então, o z menos i vezes seno de y é zero, se somente se o z menos i for igual a zero e o seno de y for igual a zero, né? Aí quando o z menos i é igual a zero, quando aí se somente se o z for igual ao i. Então o i não é um valor que está no domínio da função. E o seno de y igual a zero, quando é que o seno fica zero? Vocês têm que observar aqui no círculo trigonométrico, o seno ele se marca sobre o eixo y. Tá? Então é aqui, ó, o seno é zero neste ponto e neste ponto. Tá? Como é que a gente marca esses pontos? Eles são da forma capi, tá? Com K inteiro. Então, por exemplo, 0, π, 2π, 3π, né? Menos π, menos 2π e assim por diante. Então, o z capi. Aí, o z, eu vou falar o y, né? Aí, ó, o y igual a capi. Não interessa o x, tá? Aí, com K pertencente a z. Então, no item A, nós temos que o domínio dessa função é o z pertencente a c, tal que o
o Z não pode ser I, e o Z a parte, eu vou falar da imaginária de Z, porque o Y na verdade é o que? A imaginária de Z, né? Aí né? A imaginária de Z, a parte imaginária de Z que é o Y, não pode ser capi, tá? Com K pertencente a Z. Então é assim que a gente resolve esses tipos de problema, tá? Esses aqui. Ó, o outro. Ah, e a parte de cima, professor? Nem importa. Importa aqui embaixo. Importa aqui embaixo. Então, nessa letra B, nós temos que pedir que o exponencial de yi menos 1, que multiplica cosseno de y, seja diferente de zero. Aí a pergunta, né, que a gente faz, exponencial de yi menos 1 vezes cosseno de y, quando é que isso é zero? Isso é zero se somente se duas coisas podem ocorrer. É que o primeiro fator seja zero, e eu já vou escrever isso aqui igual a 1, tá? E cosseno de y igual a zero. Aí o cosseno de y novamente é uma função trigonométrica, você enxerga aqui. Quando é que ele é zero? Nesse ponto e nesse ponto. Tá? Como é que a gente marca esses pontos aí? Ele é π sobre 2, mais, que é o primeiro ponto que determina, mais capi, tá? Capi. Que aí acrescenta as voltas. E K, K podendo ser qualquer valor inteiro. Se você quiser, coloca em evidência aqui, é π sobre 2 mais 1, né? Então vai dar π sobre 2 mais K. Π sobre 2 não, vou pôr meio, né? Meio. Peraí que bagunçou ali. Coloca o π em evidência. Π multiplica meio mais K. Se quiser escrever assim também. Mas aqui eu vou escrever assim, ó. O y é igual a π sobre 2 mais kπ com k inteiro. Agora, quando é que exponencial de y é igual a 1, tá? Isso aqui é um e, tá? E tem que acontecer isso e isso. Não, e não, perdão. Ali é ou. Aqui é ou. Ou isso ou isso. Aí no ou aqui vamos trabalhar. Quando é que exponencial de yi é igual a 1? Essa função ela é 2π periódica, tá? Então ela é assim, ó. Exponencial de πi mais 2kπ é igual a exponencial de yi, tá? Isso vai fazer com que a periodicidade, né, que essa função exponencial, ela ganha a periodicidade tanto da função seno quanto da cosseno. Então ela é 2π periódica, 2πi, né, periódica, assim, ó. Então aqui, ó, o y deixa eu explicar um pouquinho mais detalhado, assim, para não ficar dúvida. Aí a gente tem que escrever assim, ó. Cosseno y mais i seno y igual a 1. O que é 1? É 1 mais 0i. Aí quando você vai fazer isso, o cosseno de y tem que ser 1 e o seno de y tem que ser 0, tá? Quando é que o cosseno é 1 e o y é 0? Ele de novo desenha uma bolinha aqui. E que ponto é esse? Cosseno que dá 1 e seno que dá 0. Esse ponto. Tá? E esse ponto aí são os pontos da forma
Kpi. É K2pi, 2pi, né? 2pi. 2kpi. Pô, assim, 2kpi. Então, todas essas voltas aí. E isso vai fazer com que o y seja igual, né? Ele é zero quando isso é igual a 2kpi. Tá? Então, mais essa. Aí, passando para o nosso na resolução desse exercício, então temos que o domínio vai ser o z pertencente a c, tal que a parte imaginária, que veja que a gente está trabalhando só com a parte imaginária ali, né? Bom, se eu copiei certo é isso, só y ali. Então a imaginária de z, ela não pode ser 2kpi ou π sobre 2 mais kpi, com k pertencente a z. Certo? Agora, indo para esse aqui eu vou tentar só resolver rapidinho aqui. Ó, esse aqui o x não pode ser zero e o 1 menos y não pode ser zero, então y não pode ser 1. Então só tem esses dois valores de problema aí. Esse é bem tranquilo, esse tem c, né? Bom, passando para os demais, item quarto. Determine a parte real e imaginária dessa função w como sendo f de z. E aí vamos escrever o w, né? W, então, ele tem a parte u mais vi, tá? A gente tem que descobrir quais são essas partes aí, u mais vi, em todos esses exercícios. É repetitivo, né? Mas vamos fazer aqui. O item A. O w é 2x mais yi ao quadrado menos 3 vezes x mais yi. Temos que desenvolver isso. Então, w vai ser 2, que multiplica aquela fórmula ali que a gente até trabalhou no exercício anterior, mais 2xy, né? Fez ao quadrado, menos 3x, menos 3y. Então, vai ser... Vamos já organizar na parte real imaginária? Vai ficar assim, ó. 2x ao quadrado, menos 2y ao quadrado, parte real, e menos 3x, parte real, mais a parte imaginária. Então, o i que multiplica quem? Vai ser 4xy, 4xy, e aqui você vai ter menos 3y. Tá? Aqui com isso nós temos a parte real e a parte imaginária dessa função. No item B, deixa eu marcar aqui, o item B é tão fácil que dá para escrever aqui, ó. W, já vou passar para aqui, módulo de z, a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. O z vai ser x mais y vezes o real de z, que é x. Então, w vai ser raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Deixa assim. Aí, mais x ao quadrado. Fechou aqui, mais x, y, i. E aqui nós ganhamos a parte real, que é o u, e a parte imaginária, que é o xy, que é o v. Muito bem, agora essa aqui, deixa eu ver assim, até se dá para escrever aqui, ó. Essa aqui, vamos pelo menos desenvolver um pouco aqui. Um jeito difícil é você escrever já x1 menos x mais y, faz essa conta, fica um pouco mais complicado. Um jeito interessante aqui é você já entrar multiplicando pelo conjugado do de baixo, que é esse aqui. Esse aqui, perdão, aqui. Conjugado desse de baixo vai ser esse aqui, ó. I1 menos z barra. Aí, quando você faz aqui em cima, você vai ter 1 menos x, aí mais yi, tá? Que é menos o conjugado, né?
dividido pelo... O de baixo vai ser assim, ó. O quadrado vai ser 1 menos o z vezes z barra. Aí... Vamos fazer a conta aqui em cima, ó. É 1 multiplicando, tá? Aí vai ser menos o z mais 1 menos z barra. Aí depois tem mais z barra, mais z, né? Menos z, menos z. Menos z barra. Aí mais, que é menos e menos, né? Z vezes z barra. Essa conta aqui embaixo vai ser assim, ó. Vai ser 1 menos menos z barra. Dá para colocar o menos em evidência. Vai ficar z mais z barra. Isso é 2x. Então, menos 2x. E esse aqui vai ser mais o quadrado desse aqui, desse termo aqui. Z vezes z barra, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí a gente determina assim, ó. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos mais 1 menos 2x. E aqui praticamente já está o exercício executado, tá? Só basta você separar, né, a fração. Que vai ficar assim, ó. 1 sobre 1 menos x, né? Sobre esse denominador todo aí, tá? Não vou repetir não, mas esse y e, né? Sobre esse denominador, tá? Aí, vamos ver se dá para usar tecnologia aqui. Não, não dá aqui. Eita, nós. Quero copiar esse negócio. Aí, copia e cola. Aí, ó. Cola de novo. Então vai ficar esse número ali, ó. Tá? Aqui. E o outro... o outro não dá certo não, pera aí. Pronto, deixa eu apagar aqui. Aí... Copia e cola. Pronto. Aqui. Aí põe lá embaixo. É isso. Aí temos a parte U e V. Volta aqui a canetinha. Bom, agora vamos para essa outra, a última aqui. O W, a letra D, né? Vai ser imaginar de Z, que é o Y, dividido por Z quadrado menos I. Se você quiser desenvolver essa expressão, fica gigante, né? Então a ideia é sempre você multiplicar pelo conjugador de baixo. O conjugador de baixo vai ser assim, ó, Z quadrado, aí mais I, tá? Que eu tô fazendo conjugado da soma é a soma dos conjugados, tá? Então tem que fazer conjugado dessa expressão aqui, ó. Aí isso aqui vai ser z quadrado conjugado, fica assim. E o conjugado de i é mais i, tá? E essa é a resposta. Isso ajuda bastante a gente nas contas, tá? Vai ficar assim, y que multiplica, então x menos y, i ao quadrado, mais i. Embaixo, vamos ver quanto é que fica. Fica z quadrado menos i vezes z quadrado, z conjugado, quadrado, mais i. Aí essa conta aqui não tem jeito, tem que fazer, tá? Vai fazer z vezes z quadrado, aqui você já põe aqui, seria a quarta, né? Mas z vezes z, então vai ficar, vai ser o módulo de z a quarta, assim.
Aí esse vezes esse. Então, mais... deixa eu pôr que é mais I, que multiplica Z quadrado. Z quadrado que multiplica I, né? E aqui depois é menos I, ó. Z barra ao quadrado. Aí menos I vezes menos I dá menos I quadrado. Aí isso aqui é o que? Isso aqui é x ao quadrado mais y quadrado ao quadrado. Aí no final aqui vai dar mais 1, né? E esse i que multiplica esse número aí, veja que quanto é que dá essa expressão. Essa expressão aí, deixa eu fazer mais aqui embaixo. Z quadrado menos Z barra quadrado, isso aqui é Z menos Z conjugado vezes Z menos Z mais, né? Z conjugado. Essa soma aqui a gente sabe que é 2x. Essa diferença aqui é 2y, tá? Aí multiplicando isso vai ficar 4xy. Só que como tem i ali, vai ficar menos, ó. Então vai ficar menos 4xy. Não tem i. 4xy só. Porque i vezes i daí i ao quadrado, que é menos 1. Portanto, essa expressão aqui, ó, vai ficar assim. Essa fica feia, né? Claro, mas x ao quadrado, mas dá bem menos trabalho do que fazer, executar do jeito aqui que de repente a gente tá, ó, primeiro substituir z quadrado, né? Depois multiplicar pelo conjugado dá mais trabalho, bem mais trabalho. Eu vou deixar assim, né? Vocês já entenderam, dá para tirar aqui a parte real e imaginária dessa expressão. Bom, vamos pro próximo. Em cada caso, esboce o domínio da função w como sendo z quadrado. Aqui não é nem a função que ele quer olhar o domínio, né, da função. Qual é o domínio da função z quadrado? No item A, ele fala assim, o domínio dela é o conjunto dos pontos z menores ou iguais a 2. Aí no plano complexo, isso significa um disco, tá? É um disco, deixa eu ver se eu tenho... Então, temos um disco fechado, tá? É fechado ele. Um disco fechado. Por que que é fechado? Porque é menor ou igual. E o raio é 2, tá? Então, o conjunto dos pontos são esses pontos aqui. Esse é o D. Esse é o domínio dessa função. Que, veja, se você quiser passar para coordenadas cartesianas, né? Você vai ter assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, raiz disso, né? Que é norma de z, né? Valor absoluto, menor ou igual que 2. Então, isso é x ao quadrado mais y ao quadrado, menor ou igual que 4. Então, a gente sabe que isso aí é a região interna de um disco, né? De um disco de centro 0 e raio 2. No item B você tem lá o argz tem que ser menor que π sobre 2. Aqui veja que como você está escrevendo argumento de z, automaticamente exclui o zero, tá? Isso aí automaticamente o z não pode ser zero, porque o zero não tem argumento. Isso significa que o θ, né, que é o argumento aí, ele é um ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Bom, isso significa que quando a gente
imagina que no plano complexo, né, ó, os pontos, você vai pegar os que correspondem a essa região toda, que eu vou desenhar em vermelho até onde que vai. Não, eu vou desenhar assim, ó. Essa tem que ser outra cor. Ó, delimitando aqui, ó. Esse aqui é o θ π sobre 2, né? Esse aqui é o menos π sobre 2. Esse aqui é o π sobre 2. E aqui a gente faz uma bolinha aberta, porque o zero não tá. E a nossa região, então, fica essa região toda aqui, ó. Esse, então, fica o domínio dessa função. Valores nesse intervalo. O C, ele é complementar de um disco fechado de raio 3, tá? Então, ela é a parte externa, o C, ó. Não tô nem olhando para a função, tá? Isso aqui só ele pediu para olhar o domínio. Eu vou acrescentar aqui mais uma página. E aqui ele está fazendo assim, ó, Z maior que 3. Então você observe que você faz um disco de raio 3, tá? E a nossa região aqui que vai ser aqui o raio é 3. O nosso conjunto de escrever de verde aqui, é essa região externa aqui, tá? Toda essa região externa aqui. É todo mundo que tem um raio maior, né? A distância da origem fica maior que 3. Esse seria o D. Esse conjunto exterior ao disco de centro 0 e raio 3. Tá? Vejo que em coordenadas isso significa assim, ó. Maior que 9, né? Bom, o próximo. No próximo nós temos parte real de Z maior ou igual que 1. Esse é interessante também, ó. É o real de Z maior ou igual a 1. Quem é o real de Z? É o x. O x maior ou igual que 1. Então, no plano, nós identificamos quem é igual a 1. Tá? Vou mudar de cor aqui. Igual a 1 é a reta x igual a 1. Ó. E aí ela é fechada, tá? Inclui ela. E aí no mais é toda essa região aqui, ó. Que é maior que 1. X é maior que 1. Por exemplo, aqui tem 1,11, né? Raiz de 2, aí tá todo mundo ali dentro. O x igual a raiz de 2. Não importa o y. O y pode ser qualquer valor. Grande, pequeno. Mas o x tem que ser maior que 1. O outro é esse aqui, ó. Eu não vou falar não, porque ele é muito parecido com esse, ó. Mas o que diz aqui é um círculo e essa parte externa aqui, tá? Só que aqui é o círculo de raio 1, tá? O raio é 1. E esse aqui é a imagem de y é maior que 1, tá? E imagem de y maior que 1 também não vou nem dar muita atenção, porque ela é muito parecida com real de z, tá? E y igual a 1 seria esse aqui, ó. Deixa eu mudar de cor. Aqui é tracejado porque não inclui a linha, tá? Mas todo o valor acima de 1 é esse aqui. Esse aqui diz que o y tem que ser maior que 1. O y é igual a 1 nessa linha, né? E maior que 1 acima. Pronto. Agora vamos outro aqui. Esse aqui já é mais difícil, esse exercício. Esse aqui ele diz assim, ó, em cada caso identifica a imagem
do conjunto S pela função W. Esse exercício aí não é tão fácil, tá? Você tem que saber o que acontece com a imagem desse determinado conjunto S, tá? Por essa função. Bom, vamos tentar imaginar qual que seria a estratégia para resolver esse tipo de exercício. O primeiro diz assim, ó, que você tem aí agora você olha o efeito da função. Qual é o efeito dessa função no conjunto S, cujo argumento de Z é menor que π sobre 2, ou seja, o θ varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Qual é o efeito dessa função? Aí, o que acontece quando você pega um número complexo e multiplica por 3? Ele dilata, né? Então, nesse caso aqui, a imagem, né, dessa função seria você pegar o nosso conjunto S, fica sendo, a gente já viu isso aqui no exercício anterior, essa região, esse é o S, e aí você aplica a função e vê o que acontece, né? Aqui é bolinha aberta, né? Todo mundo é aberto. Aí, aqui é interessante observar assim que todo elemento aqui ele acaba ficando com, ele não muda. Olha, se você pega um Z como sendo R, E e θ, né, que é ele na forma polar, e quando você faz o W como sendo 3Z, o que acontece com ele? Ele vai ficar assim, ó. O raio, no caso, vai ser multiplicado por 3R, e o ângulo não muda, tá? Então, se você tiver um pontinho aqui, ó, ele vai ser, o ângulo dele não muda, mas ele vai ser triplicado, né? Isso vai fazer com que você tenha esse pontinho aqui, ó, na imagem. Só que dá para perceber aí que qualquer ponto aqui, né, vai ser a imagem de alguém. Por exemplo, se você pegar esse ponto aqui, aí basta você pegar dividido por 3 aqui, ó, e ver que esse ponto aqui, quando que está em S, quando você aplica essa função f, ele vai dar esse pontinho aqui. Então, todo ponto aqui desse conjunto vai estar na imagem. Então, isso aqui vai ser a imagem de S, tá? Ela transforma S nele mesmo, tá? Essa é a questão que a gente observa aqui por essa expressão, ó. Tá? Então, ela vai ser uma função injetora nesse conjunto aí, né? Claro, aqui é aberto, tá? Tudo aberto aqui. Vamos tentar enxergar o W, a letra B. A letra B, você tem W como sendo Z quadrado, tá? E o S é o complementar desse disco raio 3. O que acontece quando a gente aplica essa função? Então, para tentar entender, vamos escrever o Z na sua forma polar como sendo R exponencial de θ, tá? E aí, vejo que o R aqui automaticamente me dá que o R é maior que 3, né? Que é a norma, né, do Z. Quando você faz o W, ele vai ficar Z quadrado. E aí, como a gente sabe a fórmula de De Moivre lá, então vai ficar R quadrado exponencial de 2θ. Eu vou escrever exponencial de 2θ aí. Então, ele dobra o ângulo, né? O Z quadrado, ele dobra o ângulo. Então, se você tiver Agora vamos para a prática aqui, né?
aplicar essas ideias aqui. Espera aí que eu tenho que... Ó, vou desenhar a bolinha assim. Aí o nosso conjunto é esse aqui, ó. Veja que o raio, a imagem vai te dar um raio quadrado, né? O raio quadrado vai ser maior que 9, então, né? Porque R é maior que 3, então R quadrado é maior que 9. Então, esses números W, ele tem um raio maior que 9. Automaticamente, ele já muda. Então, do 3 já vai para o 9, ó. Aqui é 9. Aqui é aberto, tá? Aqui tudo é aberto ali. Mas vamos aí entender um pouquinho mais. Agora imagine que eu pegue um ponto, escrever aqui em vermelho, esse aqui, ó, esse aqui que eu tô falando que é aberto, tá? E aqui também é aberto. Imagine que eu pego um ponto, ó, digamos, se eu pegar o 4, ele vai lá pro 16, né? Tanto faz, eu posso pegar aqui também distância 4, qualquer distância 4 ele vai me dar lá na distância 16, lá longe. Que ele eleva ao quadrado. Agora com o ângulo é o seguinte, ó, no ângulo zero, ele continua no zero, porque ele dobra esse ângulo, né, o argumento. Se o argumento é zero, então ele dobra. Agora se eu tiver o argumento π sobre 2, ó, se eu pegar um elemento aqui, ele vai elevar ao quadrado a norma e vai me jogar, me dobrar o ângulo. Vai para cá, né, mais ou menos. Lá longe, né. Ele me dá esse valor. Eu quero que vocês enxerguem que isso aqui vai dar todos esses valores aqui, todos. Por quê? Aí fala assim, mas se você pegar um ângulo entre 0 e π sobre 2, ele vai dobrar esse ângulo. Então ele vai te dar um ângulo, ele vai te dar todos os possíveis ângulos entre o dobro disso, né? Se o θ estiver entre 0 e π sobre 2, ele te dá de 0 a 2 a π, tá? Então, quando você pega esse primeiro quadrante, ele transforma já no segundo quadrante, no primeiro e segundo quadrante. E quando você pega então do primeiro e segundo quadrante, ele já transforma em todos os quadrantes, né? Ele transforma esses ângulos em todos os quadrantes. E isso vai fazer com que essa imagem seja esse conjunto aí, assim, ó, f de s, né? Vai ser o Z, o W no caso, né? O W com norma maior que 9, tá? Raio é 9. Bem, aí os demais, né? Tem bastante coisa aí. Esse C e D eu vou deixar para vocês pensarem um pouco mais aqui, mas só para dar uma ideia aqui. Você tem que primeiro escrever o conjunto e analisar através da sua escrita na forma polar, de preferência, tá? Aí você tenta enxergar o que acontece com um determinado conjunto. Talvez no entender não seja tão eficaz fazer isso, né? Porque é 1 sobre z. É bom enxergar 1 sobre z também na forma polar, ver o que acontece, né, com 1 sobre z. 1 sobre z, você vai observar que o ângulo, ele vai ter uma reflexão, né? Quando você transforma o z, né? Se você faz 1 sobre z, se o ângulo é π sobre 2, o outro ângulo vai ser menos π sobre 2. Se você tem π sobre 4, vai ser menos π sobre 4. Então ele transforma dessa forma o ângulo. Agora a gente precisa ver essa questão da distância, tá? Que nem com números, reais. A gente sabe que, por exemplo, o 1 sobre z ele inverte, né? Ele muda o sinal, assim. Então, um número entre 0 e 1, ele transforma num número maior que 1. Um número maior que 1, ele transforma em um número entre 0 e 1. Então faça isso, aí analisa, mas escreve na forma polar. Vamos para o próximo aqui. Esse aqui é para escrever as funções na forma 1 mais vi. A gente sabe que exponencial de z, ele é assim, ó, ele é exponencial de x mais y, que é igual ao exponencial de x
e cosseno x mais cosseno y, né? Cosseno y mais seno y i. Então eu vou pôr o i aqui antes, para não confundir. Então quando a gente faz isso no item A, vamos ter assim, primeiro a gente escreve w como sendo exponencial. Vou escrever assim, exponencial assim, de 2e. 2e é o que? É 2x mais 2y. Isso vai ficar então 2 elevado a 2x, exponencial elevado a 2x, cosseno de 2y mais e seno de 2y. Então vai ficar exponencial de 2x cosseno de 2y mais exponencial 2x seno de 2y, ou i aqui. Aí tá a função u e a função z. Não tire esse 2 do cosseno nem esse 2 do seno, tá? Não precisa ser, entendeu? Não há necessidade disso. No item B. No item B, eu acho que isso aqui, ó, no item C, era para ser Z conjugado, tá? Que ele não deu certo ali a digitação. Ó, exponencial de Z quadrado. E você tem que escrever, ó, que é x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Que a gente já usou essa fórmula, 2xy. Então vai ficar assim, ó. Vou escrever exponencial de x ao quadrado menos y ao quadrado. Aí cosseno de 2xy, de 2x, né, de 2x, y, mais exponencial de x ao quadrado menos y ao quadrado, seno de 2xy, i. Pronto, tá aí feito. Esse é U, esse é V. Item C, de cebola agora, vamos pegar aqui, isso aqui é exponencial de Z conjugado. Mas isso aí vai ficar assim, ó. W vai ser elevado a menos x menos yi. Isso aqui nada mais é do que exponencial de menos x cosseno de menos y mais i exponencial de menos x seno de menos y. Esse aqui, como a gente sabe que cosseno é função par, seno é função ímpar, você consegue ainda fazer mais um passo aqui. Vai ficar e elevado a menos x, cosseno de menos y é cosseno de y. E o menos, seno de menos y é menos seno de y. Então vai ficar menos exponencial de menos x, seno de y, vezes i. Tá aqui, então, parte u real, parte imaginária v, com sinal de menos, né? E vamos para esta aqui. Em cada caso, determine as soluções da equação. É bem repetitivo, né? Não vou fazer todas, mas vamos fazer algumas. Tem a exponencial de z que dá igual a menos 1. Então você vai ter exponencial de 2z, né? Exponencial de 2z. A gente até fez ali no exercício anterior, então vai ficar 2x cosseno de 2y mais i exponencial de 2x seno de 2y igual a menos 1, que é menos 1 mais 0i. Aí usa aqui a parte real tem que ser igual à parte real, né? Uma igualdade entre números complexos. Então, exponencial de 2x cosseno 2y tem que ser menos 1. Exponencial de 2x seno de 2y tem que ser igual a 0. Bom, a gente sabe que o exponencial nunca anula, né? Então,
Isso vai me dar que o seno de 2y tem que ser zero. E se o seno tem que ser zero, o cosseno só pode ser 1 ou menos 1, tá? Seno de 2y tem que ser igual a zero. Isso vai implicar que o cosseno de 2y estou usando a relação fundamental, é igual a mais ou menos 1. Só que quando a gente coloca na primeira equação, quando você coloca 1, não dá certo. Porque se você colocar 1 aqui, você vai ter exponencial real, tá? Dando menos 1. Não é possível. Então esse número aqui tem que ser menos 1. E aí você conclui, né, por essas identidades, que exponencial de 2x tem que ser 1, tá? Porque vai dar... Porque o seno de 2y tem que ser zero. E o cosseno de 2y tem que ser menos 1. Bom, isso aqui me diz que o x tem que ser zero. Isso aqui me diz que o y tem que ser zero. Onde que o cosseno é menos 1, né? É no π. Então vai ficar no π mais 2kπ. E aí a gente resolveu a equação, tá? Os números complexos são da forma z como sendo zero, mas pode pôr 2k mais 1π, com k pertencente a z. O múltiplo ímpar, né, de π. Põe i aqui também, né? 2kπi agora, porque é o z. Também uma estratégia, tá? No item B, vamos usar outra estratégia. Exponencial de z igual a i. Exponencial de z igual a i. Ó, isso implica, né, que e elevado a z tem que ser igual ao módulo de i. O módulo de exponencial de z é exponencial de x. Isso dá 1. Então isso me diz que o x tem que ser zero. Pronto, já achei o x. Como eu já achei o x, falta só determinar agora o valor de y. Então agora como o z vai ser da forma x mais yi, então o x é zero, ele vai ser da forma yi igual a i. Agora temos que escrever ambos na forma polar. Aqui vamos ter cosseno de y mais i seno y. E o número i na forma polar vai ser assim, ó. Vai ser... lembre-se que é π sobre 2, tá? Então vai ser cosseno π sobre 2 mais i seno π sobre 2. E aí você tem as identidades. Para essas coisas ocorrerem, né? Ou então você até pode escrever assim, ó. Não precisava nem ir tão longe escrever na forma polar. Você pode escrever que isso aqui é 0 mais 1i. Isso vai te dar que o cosseno de y tem que ser 0 e o seno de y tem que ser 1. E aqui você desenha, claro, aqui um círculo trigonométrico, sempre pensando no círculo trigonométrico, nesses exercícios, né? Isso vai te dar cosseno 0 e seno 1, esse ponto, né? Esse ponto. Aí isso te diz que o y tem que ser π sobre 2 mais 2kπ, com k pertencente a z.
E aí tá resolvido, né? O x é 0 e o y é dessa forma, z mais 2kπ. Bom, acho que já deu para ter uma ideia de como é que faz esse tipo de exercício, tá? É interessante sempre você aplicar um módulo, tá? Em cada um desses exercícios. Isso aqui era para ser exponencial de z, eu acho que tá igual a 0. Então, tem uns errinhos de digitação aí, tá, gente? Eu tô reparando aqui agora. Esse aqui também tem um C aqui, deve ser. Tem que ver que número que é aqui. Não sei se é exponencial, deve ser exponencial de Z. Deve ser, certamente. Bom, vamos passar para o próximo aqui. Em cada caso, determine as soluções dessas equações agora. Aqui, ó, vamos pegar um, porque os outros são totalmente análogos, né? Cosseno hiperbólico de Z igual a meio. Bom, para esse exercício aqui, todos, né, eles são análogos, né? Mas a gente precisa conseguir escrever aqui, ó, cosseno de hiperbólico de Z. A gente sabe que isso aqui é cosseno hiperbólico de x mais y. Tá? E aqui a gente tem uma identidade, que é a seguinte. Isso é cosseno, deixa eu escrever aqui, ó, cosseno hiperbólico de x real, tá? Vezes cosseno de y. Quando você escreve cosseno de x e cosseno de y, é real, tá? Mais i seno hiperbólico de x, seno real, né? Seno de y. Isso tem que ser igual a meio. Meio mais 0i, tá? É assim que a gente entende. Vamos ver se isso é possível. Veja, agora a gente vai para a parte real. Então, cosseno hiperbólico de x cosseno de y tem que ser meio. E seno hiperbólico de y, seno hiperbólico de x, né? Seno de y tem que ser 0. Aqui ocorre o seguinte, vamos olhar primeiro essa equação aqui. Essa equação para dar 0, então você tem que ter duas possibilidades, seno hiperbólico de x igual a 0 ou o seno de y igual a 0, tá? Aí estamos resolvendo uma equação. Então, primeiro caso é o seno hiperbólico de x igual a 0, dá pra gente que o x tem que ser 0. Tá? Aí fala assim, por que, professor, né? Porque seno hiperbólico de x é exponencial de y menos exponencial de menos y dividido por 2. Se você igualar a 0 isso aqui, você vai ver que dá 0, né? Automaticamente. Esse aqui é exponencial real. Tá? Só que se você tem o x igual a 0, você vai para a segunda equação. E você vai ter cosseno hiperbólico de x. O cosseno hiperbólico de 0, né? No caso, o x, isso dá 1. Tá? Por quê? Mesma coisa, você vai olhar a expressão de cosseno hiperbólico, né? Que é exponencial de x mais exponencial de menos x dividido por 2. Então, dá 1. Isso vai fazer com que você vá para segunda equação e você vai ter cosseno hiperbólico de y dando meio. Quando é que o cosseno dá meio, né? Aí, de novo, desenho uma bolinha. Estamos no primeiro caso, tá? Quando que o cosseno é meio? Cosseno é meio aqui, ó. Nesse ponto e nesse ponto. Nesses dois pontos. Vou mudar a cor aqui. Nesse ponto e nesse ponto. Que ponto é esse? É π sobre 6, né? Π sobre 3, perdão. Π sobre 3 e menos π sobre 3 eu posso pôr aqui também. Mais ou menos, pronto. Então, o y, aqui, ó, vindo para cá,
o y tem que ser mais ou menos, já juntando numa só, π sobre 3, que é 60, né? Que dá, o cosseno dá meio. Aí, eu posso aqui dar mais uma volta, tá? 2π. E aqui também dá mais uma volta, 2π, que chega no mesmo lugar. Então, mais 2kπ. E isso vai me dar uma solução, ó, zero e essa possibilidade aí do y, tá? Com k pertencente a z. Isso é o primeiro caso. Aí o segundo caso é quando eu olhei quando isso ocorre. Agora eu posso olhar quando o seno de y é zero. Seno de y é zero, a gente sabe quando é que seno de y é zero. Seno de y é zero nesse ponto e nesse ponto. São os números da forma y igual a kπ, com k pertencente a z. Só que se o seno de y é zero, isso me dá que o cosseno de x, pela identidade fundamental, cosseno de y, isso aí é mais ou menos 1. Aí volta lá na equação, né? Eu vou lá no sistema. Olha, eu sei que tô assumindo aí que o cosseno, o seno de y é zero. E o cosseno, ele tem essa possibilidade ali. O cosseno hiperbólico, ele nunca é negativo. Eu vou escrever assim, o cosseno de y é 1 ou cosseno de y é menos 1. Aí quando você coloca lá no sistema, nesse sistema aqui, olha para essa equação, você vai ter, ó, se você colocar o cosseno como sendo menos 1, aqui, vai dar que o cosseno hiperbólico é meio. E o cosseno hiperbólico é uma função positiva. Então isso aqui não pode ocorrer, né? Porque implica que o cosseno hiperbólico de y daria menos meio. Não pode. Isso não dá certo. Agora, a outra possibilidade, continuando aqui, né, nessa possibilidade do cosseno de y ser 1, você volta nesse sistema e coloca aqui, você vai ter cosseno hiperbólico de x dando igual a meio. Cosseno hiperbólico pode dar meio? Pode. Ele pode dar meio. Vou acrescentar uma página aqui para... Ó, agora estamos com o seguinte problema. Cosseno hiperbólico de y que dá meio. Aí você passa para exponencial, tá? Exponencial de x mais exponencial de menos x dividido por 2 igual a 1 sobre 2. Então, cancela o 2. Você vai ter exponencial de x mais exponencial de menos x igual a 1. Como é que resolve essa equação? Isso aqui você multiplica por exponencial de x, tá? Vai ser exponencial de 2x ao quadrado, x ao quadrado. Aí menos exponencial de x mais 1 igual a 0. Aí você chama exponencial de x de um número t, por exemplo, aqui, né? Você ganha uma equação quadrática, t quadrado menos t mais 1 igual a 0. Aí resolve, delta b quadrado dá 1, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1. B quadrado. Ah, então aqui o meio não vai ter solução. O delta tá dando 0, negativo, né? Menos 3, ó. Não tem solução. O t tem que ser real, tá? Não existe t real que satisfaça essa equação. Tá? E aqui a gente está procurando variável real mesmo, tá? Trabalhando os reais. Aqui tem uma propriedade que o cosseno hiperbólico de x é maior ou igual a 1, tá? E portanto não pode ser meio.
O gráfico dele é até uma função assim, ó. Passa acima aqui do 1, tá? Então ele não dá meio. E aí a questão aqui, voltando, né, pro nosso... Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui não. Voltando pro nosso sistema, isso aqui implica que não existe x, tá? Real, que satisfaz essa equação. Portanto, esse segundo caso não ocorre. O que ocorre é só o primeiro caso, tá? Então, para essa equação, esse é um modo de você resolver. Outro modo é também colocar o valor absoluto aqui, ó, tá? Você fala assim, ó, seno hiperbólico de y, quanto que é? Aí você já consegue, de repente, descrever o valor de x e y através dessa identidade aqui. Aplica módulo, depois já descobre alguma relação com a variável x e te facilita um pouco a vida também, tá? Mas pense aí resolver dessa forma também. Aí aqui os demais ficam aí por conta de vocês. Até a próxima parte.